No vídeo de agora nós vamos falar um pouco da vida dos nossos filhos, dos 2 aos 16 anos, do Dr. Rinaldo de Lamare. Bem detonado. Continuação da vida de... Meus filhos estão nessa faixa etária, vamos ler essa bagaça, né? Este trabalho é dedicado a Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha de batismo, que me tem iluminado os momentos difíceis do exercício da profissão, amparado nos dias de amargura e conservado a humildade nos momentos de êxito. Com a maior devoção, Rinaldo. A cliente dedicada se cumpre com fidelidade e determinações do médico de seus filhos, orando com inteligentes observações e elevada estima. O autor agradecido. O autor apresentando o livro. Este livro é entregue ao público com 23 anos de atraso, quando publicamos A Vida do Bebê em 1941. Velho pra caralho esse livro. Muitos leitores e leitoras pediram que escrevêssemos um outro livro dedicado à criança de mais de 2 anos, mantendo a mesma apresentação do assunto. Aceitamos desde logo a sugestão e começamos o trabalho. Grande decepção nos aguardava naquela ocasião. Fracassamos. Depois de algumas tentativas, percebemos progressivamente que nos faltavam experiência e recursos para a realização da obra. Calado e mentalmente torturado, fomos admitindo nossa derrota. Entretanto, no fundo do nosso pensamento, nunca deixamos morrer a ideia. É de nosso feitio não abandonar um propósito que julgamos digno de ser realizado, por impossível que pareça. Com o decorrer dos anos, tomamos conhecimento de estudos de autores de outros países e aumentamos o acervo de conhecimentos e observações próprias. O trabalho da clínica da Universidade Yale, dirigido por Arnold Geisel, Halverson, Francis Hugh e L.B. Ames, C. Amatruda e outros, iniciados em 1940, seguido de outros. Foi realmente uma grande contribuição ao método de observação de desenvolvimento das crianças. O confronto do comportamento da criança americana com a brasileira foi por nós realizado durante 10 anos, aproximadamente. E em 1953, nossos amigos Harry e Ruth Bakuin publicaram seu fundamental trabalho, Orientação Clínica das Desordens de Comportamento das Crianças, esclarecendo dúvidas que ainda persistiam. A contribuição da literatura brasileira citada no capítulo da bibliografia principal foi de grande auxílio. Não devemos esquecer igualmente os autores da velha Europa com sua contribuição à cultura mundial. Nossas pesquisas e observações estenderam-se de noções de psicologia a alguns princípios de educação. O objetivo é a publicação de um livro que abranja de maneira simples e sintética os problemas que mais interessam aos pais e possa auxiliá-los na criação e educação de seus filhos até os 16 anos. Assim sendo, tivemos que nos estender, embora superficialmente, a biopatologia, biotipologia, antropometria, nutrição, patologia, odontologia, literatura, pedagogia e esportes. No decurso dos diversos congressos internacionais, aproveitamos a oportunidade de contatos com famosos e experientes pediatras de diversos países para completarmos a ideia que aos poucos começa a tomar forma. Encorajado com a experiência diária de 30 anos de exercício de pediatria em hospitais, cursos universitários, conferências e clínica particular, já nos sentimos em 1959 com recurso, capacidade e entusiasmo para retomar a obra. Em 1960 e 61 reunimos notas, resumos, tanto dos outros como nossas próprias. Em 1962 começamos a obra que só terminamos em março de 1964. Devemos agradecer a revisão feita em diferentes capítulos pelos nossos amigos Cenira Menezes, Lia Zelotti, Ornella, Carlos Sanches de Queiroz, Hilton Souchois de Melo, Valdemar Areno, Geraldo Leme, Hilde Alencar, Inene Ferreira, Maria de Souza Costa Neves, Marcel Jordan. Mais uma vez tivemos a colaboração da nossa querida esposa e secretária Germana, companheira certa e animadora diária de nossa tarefa. As edições do Cruzeiro tomaram o encargo de sua aplicação e devemos agradecer a competente contribuição de todos os funcionários, desde os de sua direção aos das diversas seções de que é composta esta grande patriota que é a editora brasileira. O propósito de nosso livro é facilitar a educação de nossos filhos, tanto no lar como na escola, pela avaliação física e mental de suas possibilidades, vigiando permanentemente sua saúde e alimentação e tomando conhecimento da personalidade, sem o qual não será possível educá-los, compreendê-los e talvez mesmo amá-los. Se esse livro é bom ou mau, só o público poderá julgar. Se atingimos o nosso propósito, só o futuro dirá. Acreditamos que é a primeira vez que se tenta reunir em um único livro a noção de conjunto aqui realizada, para crianças de 2 a 16 anos.
Desde esse momento, o livro, acalentado por nós por tão longos anos, já não nos pertence. Os leitores e leitoras serão daqui por diante os seus beneficiários. Se ele for útil, terá preenchido a sua finalidade. Muito contente e feliz sentir-se-á o autor. Na primeira parte, dos 2 a 16 anos. Agora que é tenso. Capítulo 1, Introdução. O desenvolvimento do ser humano desde criança até a adolescência, tanto do ponto de vista físico como mental, é extremamente complexo. O controle progressivo dos movimentos do corpo, das palavras e do pensamento que o organismo vai adquirindo não está sujeito à regra constante, regular e ascendente, mas sujeito a interrupções periódicas. Períodos em que a criança está contente, feliz e razoável, e em outros em que se apresenta desagradável, difícil e infeliz. Alternâncias perfeitamente definidas em estados de equilíbrio e desequilíbrio no comportamento das diversas idades, como está relatado em síntese na página do capítulo Educação e de modo mais amplo nas diversas idades desse livro. As alterações verificadas não dependem verdadeiramente do ambiente, lar ou escola, ou mesmo de qualquer atitude errada de seus pais. As influências do funcionamento das glândulas endócrinas, denominadas de secreção interna, assim como o desenvolvimento progressivo dos centros nervosos nas suas diferentes etapas variáveis de acordo com a idade, são realmente as causas dos períodos de equilíbrio e desequilíbrio. O aperfeiçoamento do desenvolvimento normal se processa por meio de extremas oposições. Parece que a criança fica ruim para em seguida ficar melhor. A finalidade desse livro é esclarecer e instruir os pais, tornando mais fácil a compreensão e a educação de seu filho. O livro é dividido em 3 partes. A primeira é dedicada às idades, uma por uma, de 2 anos e meio a 16 anos. A segunda é referente aos testes de avaliação de nível mental, intelectual e controle motor, na página 192. E a última parte estuda de maneira prática os problemas comuns das idades pré-escolar, escolar e adolescente. Parte referente às idades, se o leitor ou leitora achar que o seu filho não está enquadrado na descrição das características de sua idade, deve procurar o capítulo referente à idade anterior e em seguida ler o da idade superior. Certas crianças são mais infantis e outras mais precoces. Essas variações podem depender do tipo constitucional da criança. Na página 234, hereditariedade, educação, ambiente e nível de cultura da cidade ou país. Convém esclarecer que foi tomada a média de crianças consideradas normais, isto é, que não são portadoras de doenças herdadas ou adquiridas de caráter crônico. Igualmente, não é necessário que toda criança ou adolescente apresente todas as características, na verdade, algumas são exatamente como está descrito. Outras têm algumas particularidades da idade anterior ou posterior. No caso de dúvida, o certo é ler as 3 idades e verificar em qual delas a criança está incluída. Porém, se não se enquadrar em qualquer uma delas, trata-se de uma criança excepcional e impõe-se uma consulta ao pediatra e ao psicologista. A postura com os desenhos apresentados nas diversas idades é a média, devendo ser considerada que tipo clássico pertence à criança ou adolescente. Neste ponto, é indispensável a leitura do capítulo referente a este assunto na página 259. Tabela de altura e peso, se não corresponder aos números considerados normais que estão colocados em destaque, deve ser interpretada de acordo com as instruções dadas na página 14. Os testes de cada capítulo devem ser executados de acordo com as instruções relatadas na segunda parte do livro, especialmente dedicada a este assunto. As vacinas devem ser rigorosamente cumpridas de acordo com as indicações. Viu? O movimento anti-vacina que está recuperando, fazendo ressurgir, renascer, reaparecer doenças que tinham desaparecido, como sarampo, né? E o frequente dos pais e mesmo de alguns médicos é preocuparem-se unicamente com as vacinações iniciais, abandonando por completo as revacinações periódicas. Os regimes alimentares obedecem aos princípios fundamentais da nutrição: calorias, valor proteico, vitaminas, minerais, lipídios, gorduras e hidrato de carbono, farinhas e açúcares, de acordo com as exigências do Food and Nutrition Board of the National Research Council USA. Os regimes estão padronizados como ponto de referência no que diz respeito à qualidade, variabilidade e volume. Não há dúvida que são regimes de medidas aproximadas, mas o suficiente para se obter boa margem de segurança. Alguns indivíduos progridem com maior ou menor volume de alimentos, dependendo da assimilação, digestão e integração, que varia muito para cada um. Porém, a criança ou adolescente normal que seguir os regimes aconselhados deve progredir satisfatoriamente tanto na parte física como mental. Os livros citados foram escolhidos do suplemento bibliográfico de literatura infantil de autoria de Lenira Camargo Francaroli, publicado pelo Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 1955 e 1960.
Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.